observatório, né? A ideia dessa mesa é que a gente possa compartilhar com vocês algumas experiências, né, em torno, né, da ação com a diversidade cultural. O observatório ele foi criado em 2005 e ele tem uma origem factual que foi um convite, uma visita. Na época eu dirigia a diretoria de cultura da PUC Minas, da Universidade Católica de Minas Gerais, e recebi uma visita da Gisele Dupin, que depois iria para o Ministério da Cultura. Ela estava recém-chegada da França e me fez uma visita convidando para a gente começar a pensar algumas questões relacionadas à diversidade cultural. E por isso eu brinco com a Gisele Dupin, que ela é uma espécie de madrinha do Observatório da Diversidade Cultural, porque ela me procurou, propondo que a gente começasse a pensar algumas atividades em torno da questão da diversidade cultural. E aí tivemos a ideia de fazer um seminário em 2005, antes da Assembleia da Unesco, onde a convenção seria votada, para que a gente pudesse fazer análises prospectivas, né, sobre essa Assembleia e a votação da convenção, e uma semana depois, né, sobre os resultados da Assembleia que votou e aprovou a convenção. Então, o marco, vamos dizer assim, factual, histórico da criação do observatório é este seminário em 2005, que nós realizamos lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas existe também um outro fato, uma outra questão que dá origem ao observatório, que eu dividiria em duas questões. Primeiro, os artigos 10 e 11 da Convenção, o 10 que fala da importância da educação, né? O artigo 10, na sua linha A, fala que as partes, né, os estados signatários, os países signatários da Convenção, devem propiciar e desenvolver a compreensão da importância da proteção e promoção da diversidade das expressões culturais por intermédio, entre outros, de programas de educação e maior sensibilização do público. E o artigo 11, que fala da importância da participação da sociedade civil, né? Então, o observatório, ele assume, né, essa função, essa tarefa, esse desafio, né, de pensar qual é o papel da educação, da formação e da sociedade civil na implantação da Convenção da Unesco. Por outro lado, uma questão crítica que nos chama muita atenção e que eu falo muito dela, já falei aqui ontem e vou repetir, né, que é o que nós chamamos desse consenso ingênuo e romântico que nós, especialmente nós brasileiros, construímos em torno das nossas diferenças. Que, no meu entendimento, é algo muito perigoso, porque pode reescrever, reinaugurar, né, alguns mitos que nos fizeram muito mal durante décadas, séculos, que é o mito da nossa cordialidade, né, da nossa capacidade de conviver com as diferenças, né, que no Brasil não existe racismo, não existe discriminação, né, que todos nós nos damos muito bem com as diferenças, né? Essa ideia ingênua, né, que transforma, às vezes, as ações de diversidade cultural num calendário, num festival onde as diferenças se apresentam, né? Se por um lado isso revela, né, uma forma como a sociedade brasileira foi construída e formada, sempre por misturas, sempre por hibridizações, né? Aliás, não seria típico só do Brasil. Por outro lado, isso transforma em festa o que deveria ser, né, uma análise sempre crítica, né? Então, além da questão da educação e da sociedade civil, tal qual a Convenção nos coloca, né, para nós também assumimos um certo desafio de enfrentar esse consenso do senso comum brasileiro
né, de que a diversidade cultural é a soma das nossas diferenças. Né? No nosso entendimento, isso não contribui em nada para a construção do que nós temos em mente, que é a consolidação de uma sociedade plural, né? Uma sociedade que sabe e assegura o direito de sermos diferentes e simultaneamente iguais. Né? E essa equação não é fácil, não é natural e não se dá em festivais, calendários e qualquer outro mosaico de apresentação, de publicização das nossas diferenças. Eu não estou criticando isso, né? Mas estou dizendo que isso é insuficiente. Né? Eu tenho um alerta Google, que é lá diversidade cultural. O que mais me chega no alerta Google diversidade cultural são festivais, festas, exposições. E as mais... botou duas pessoas diferentes juntas, a gente já disse que é diversidade. Né? E eu acho isso muito perigoso, porque diversidade cultural, no nosso entendimento, quem participou do Mini Pulso quarta-feira, diversidade cultural é o que nós fazemos com as nossas diferenças. As diferenças são um dado natural e cultural. Agora, a diversidade cultural é um projeto político, é uma proposta política do que fazer com as nossas diferenças. Né? No caminho de quê? No caminho de uma sociedade plural, uma sociedade que sabe respeitar as diferenças, né? Desde que mantendo o princípio da igualdade. Né? O Brasil tem uma correlação muito perversa, e acredito que a África também, e Cuba também, né? Nós que estamos aqui falando de um continente e de dois países que são mundialmente festejados pela sua diversidade artística, pela sua criatividade, pela sua riqueza simbólica, pela pujança dos seus artistas populares e, coincidentemente, né, são países de índices de pobreza muito grandes. Né? Essa correlação perversa entre criatividade, né, e pobreza precisa ser analisada de uma forma um pouco mais crítica. Né? Por isso incidimos tanto e de forma tão incisiva nessa ideia. Chega de reduzir a diversidade cultural a um mosaico das nossas diferenças. Né? Então, isso deu origem, vamos dizer assim, ao Observatório da Diversidade Cultural. Né? Então, o que nós fazemos? Né? Vamos lá. Nós trabalhamos, e isso coincide muito com o que já foi apresentado aqui, com essa dimensão, né? Essa articulação entre processos de formação. Se nós partimos do pressuposto de que ninguém nasce diverso, é um aprendizado político, né? A convivência, e mais do que a convivência com a diversidade, a capacidade de fazer da diversidade, né, um projeto político de uma sociedade plural, sustentável, etc., etc., nós precisamos, então, assumir o desafio da formação. Né? Um outro eixo de atuação é a pesquisa. E por que a pesquisa? Né? Porque cada vez mais vivemos no mundo contemporâneo o risco de reduzirmos, né, a ideia do conhecimento à ideia do acesso à informação. Como vivemos numa sociedade de uma avalanche de informações, né, muitos de nós nos contentamos apenas com a informação. Né? E com isso, cada vez mais, a habilidade, que é sempre artesanal, que é sempre processual, que é sempre um tensionamento entre o factual, a realidade e o mundo abstrato das ideias, dos conceitos, vai ficando, né, em segundo plano, vai sendo secundarizado. Né? Para nós, essa questão, esse efeito perverso da sociedade da informação, que, aliás, a sociedade da informação não é uma sociedade de cidadãos melhor, mas bem informados. A sociedade da informação é a sociedade que transforma a informação em mercadoria. Né?
portanto, essa habilidade de transformar informação em conhecimento nos parece sempre necessária, urgente, e é por isso que a gente também atua nessa perspectiva da pesquisa, né, da produção do conhecimento. Terceiro é parcerias, consultorias, trabalhos integrados com outras instituições, sejam elas governamentais, não governamentais, né? E, o que eu já falei, a preocupação com a informação, com a filtrar a informação, qualificar essa informação, né? E direcionar os interessados na temática da diversidade cultural, né, a essas informações de uma maneira mais precisa e mais qualificada. Tá? Então, os 4 eixos que orientam o observatório são esses. Né? Bom, onde é que a gente atua? Né? Nós atuamos basicamente, a base do Observatório Física é Belo Horizonte, Minas Gerais, mas nós, o mapa está meio difícil de vocês verificarem, mas nós trabalhamos no estado de Minas Gerais, que é um estado, não sei se, acho que todos vocês sabem, um estado que tem mais de 800 municípios. Né? Então é um estado imenso e muito diverso na sua estrutura. Né? Mas atuamos também aqui na Bahia, em Salvador, nessa parceria desse seminário, no Espírito Santo, né? Em São Paulo, e Acre, e Belém e Rio Branco, no Pará e no Acre. Né? Coube ali no mapinha, os dois estão ali, mas são as regiões por onde nós já atuamos nesses 8 anos de existência do Observatório. Né? Quando nós fizemos 5 anos, ou 6 anos, nós recebemos uma distinção pelo escritório na Alemanha da Unesco, né, que nos deixou muito felizes, porque fomos incluídos como uma das 39 boas práticas de proteção e promoção da diversidade cultural no mundo. Né? Então, temos um cuidado com isso, né, porque aqui do Brasil foram 3, o Vídeo nas Aldeias, o Observatório e o programa Pontos de Cultura, foram reconhecidos como boas práticas de proteção e promoção da diversidade cultural. Né? Bem, vamos lá. Na área da formação, né, nós trabalhamos em diversos níveis, né, da formação. Por quê? Porque na área da cultura, como todos vocês sabem, não existe vamos dizer assim, uma exigência de uma graduação para você atuar na área da cultura. Né? Então, nós trabalhamos, né, em diversos níveis formais de qualificação, exatamente para poder trabalhar com os vários atores, né, da cena cultural no Brasil, sempre correlacionando habilidades na área da cultura com a questão da diversidade cultural. Então, nesses 8 anos, nós já realizamos 20 edições de um curso chamado Desenvolvimento e Gestão Cultural, com ênfase em diversidade. Já realizamos 2 edições das Jornadas de Gestão Cultural, 2 edições desse seminário, em parceria com a UFBA e com a Rede U40, o Seminário Políticas para a Diversidade Cultural, aqui em Salvador. 7 edições de um Seminário Internacional de Diversidade Cultural, lá em Belo Horizonte. Já realizamos 2 edições de oficinas em festivais de inverno, no nosso caso, o Festival de Inverno da UFMG, na cidade de Ouro Preto. Né? Uma delas, Modos de Lembrar, Esquecer e Viver, Memória e Diversidade Cultural, e a oficina desse ano, Memória e Diversidade, Modos de Brincar, Jogar e Lembrar, dentro da ideia da gente ir sempre correlacionando a preocupação com a diversidade cultural com vários campos, várias práticas na área da educação e da cultura. Já realizamos 6 edições de um minicurso Leitura Crítica da Mídia, 3 edições da oficina Comunicação Colaborativa, 3 edições do seminário Pensar e Agir com a Cultura, né? E um ciclo de palestras, conselhos, mobilização social e políticas públicas da cultura. Pois bem, lá na área da pesquisa, nós estamos envolvidos atualmente
com uma preocupação de construir metodologias, testar metodologias de mapeamento da diversidade cultural. O mini curso que temos aqui, eu e o José Júnior, que está lá atrás, que é o coordenador de projetos do Observatório, esses mapeamentos, né? Fizemos um primeiro mapeamento piloto de políticas públicas em Belo Horizonte. Estamos atualmente desenvolvendo 2 experiências de mapeamentos colaborativos sobre a diversidade cultural local, em comunidades específicas, né? E fizemos uma pesquisa sobre a questão da diversidade cultural no Conselho Municipal de Cultura da cidade do Rio Branco. Por que Rio Branco, no Acre? Porque é o único conselho de cultura no Brasil que é de participação direta. Não é por representação nem territorial e nem setorial, é de participação direta. Todo cidadão que comprove que atua na área da cultura e que é morador de Rio Branco, ele se inscreve no conselho, né? E se ele tem regularidade de participação, ele se transforma num conselheiro de cultura do município de Rio Branco. Então essa experiência ela é inédita, de participação direta na área da cultura, e por isso fizemos uma pesquisa sobre como é que se garante a questão, se é que se garante, né, da diversidade cultural nesse conselho. Atualmente nós estamos empenhados numa iniciativa que a qualquer hora chega aqui a Salvador, a Bahia também, de encontros de pesquisadores em cultura, né? Esse encontro já houve em São Paulo, na USP Leste, no Rio de Janeiro, também organizado por alguns pesquisadores de lá. Em julho do ano que vem faremos um encontro nacional de pesquisadores em cultura, e lá em Minas Gerais devemos realizar o nosso logo depois do Carnaval, no início do ano que vem, né? A ideia é reunir pessoas que trabalham, né, que tenham a cultura como objeto das suas pesquisas, para que a gente possa estabelecer proximidades, discutir problemas, né? Por exemplo, na hora que a gente vai inscrever os nossos projetos nas instituições de financiamento, e que às vezes nós não temos categorias com as quais a gente tem que entrar na categoria letras, linguística e artes. Então, comunicação, né? Então fica, ou antropologia. Então, é uma discussão sobre uma constituição de um campo de pesquisadores em cultura no Brasil, né? O mapeamento, né? As 2 experiências de mapeamento que nós já desenvolvemos, essa do lado esquerdo de Belo Horizonte, a gente pesquisou as políticas públicas de cultura da Fundação Municipal de Cultura de Belo Horizonte, e tentamos verificar em que medida essas políticas efetivamente protegiam e promoviam a diversidade cultural, né? Esse trabalho foi feito recentemente, está disponível no nosso site. Uma segunda experiência foi na cidade paulista de Cubatão, né? Uma cidade que fica no nosso imaginário, de muitos de nós ainda, conhecida como o Vale da Morte, né? Em função dos inúmeros acidentes ambientais, né, que o Parque Industrial no Cubatão gerou. Uma cidade que, para vocês terem uma ideia, tem 76% da sua população são migrantes nordestinos, né? Que mais da metade da população está inserida no mercado informal de trabalho, né? Então, desenvolvemos um processo de formação que desencadeou essa pesquisa do mapeamento da diversidade cultural na cidade de Cubatão também, né? Pode passar esse para a gente mais rápido. Além disso, na área, né, da informação, como eu falei, nós já temos alguns livros publicados, todos eles estão disponíveis para vocês no site, no portal do Observatório, para baixarem em PDF. Eu tenho 2 exemplares aqui desse primeiro livro, Diversidade Cultural da Proteção à Promoção, e o mais recente, que é o Pensar e Agir com a Cultura. Eu vou deixar com a Gil depois
junto com as publicações, quem sabe sorteia, ou não sei, quem ficar por fim leva, não sei qual o critério, mas são 2 exemplares. Mas eles estão todos disponíveis para baixar em PDF no site. São publicações em parceria, ora com o Ministério da Cultura, ora com o Observatório do Itaú Cultural, com a PUC Minas, enfim, né? São publicações sempre em parceria. O nosso portal, é pena que o sinal aqui é ruim, né? Porque eu gostaria de mostrar para vocês como que o portal funciona. Ele tem, da mesma maneira do trabalho que a Belisa nos apresentou aqui, essa preocupação de disponibilizar, né, informação, estudos, textos, pesquisas, entrevistas, imagens. Temos um canal no YouTube para disponibilização de material. Então, convido a vocês a conhecerem o portal. Para que vocês tenham uma ideia, é um portal que recebe uma média de 5.000 visitas mensais, e não adianta só falar a quantidade, né? Em internet nós precisamos sempre de pensar quanto tempo as pessoas gastam por onde elas passam, né? E temos uma média de 12 a 25 minutos por IP, por acesso ao portal, o que nos faz desconfiar que as pessoas vão ali de fato procurar informação e que se detém ali, e não apenas passam para ver se tem uma fotografia de alguém conhecido no site, né? Então, para nós isso é uma responsabilidade e uma alegria muito grande. A gente convida vocês a usarem, interagirem e utilizarem esse portal, né? Na área de cooperação, consultorias, a gente tem, né, como eu disse, Gisele chegou ali agora, já disse que você é a madrinha do observatório, mas uma forte relação com a secretaria que até 2010 chamava Identidade e Diversidade Cultural do MINC. Fizemos muitas parcerias, seminários, com a Secretaria de Articulação Institucional do MINC, cursos de formação de gestores culturais, um piloto que teve aqui em Salvador, uma outra experiência que está tendo em Recife, né? Com a Fundação Municipal de Cultura de Rio Branco, com o SESC São Paulo, né? Com a implantação do Sistema Nacional de Cultura em Minas Gerais, enfim, e uma série de outros trabalhos que desenvolvemos sempre que o observatório é convidado, né? E aí tem não dá, mas os contatos, vocês entrando no site, vocês vão encontrar todos os contatos. Eu queria só reforçar, para terminar, que todos esses trabalhos também temos os mesmos problemas que a Belisa levantou. A nossa capacidade de atuação depende de acesso a financiamento, né? Esses financiamentos ora crescem, ora diminuem, né? Mas nós temos um conjunto de parceiros muito importantes para nós, que eu queria terminar frisando, que é o Ministério da Cultura, o Unesco, essa parceria com a Rede U40, essa parceria desde o ano passado com a UFBA, né, com a PUC Minas e com a própria UENC. Tá? Então, é isso. Obrigado.